Prevenção de doenças. Quando nascemos, nossos pais ou responsáveis começam a ter cuidados para que possamos ter boa saúde. Além dos cuidados com alimentação, educação e higiene, nossos pais também precisam providenciar a vacinação. Assim que nascemos, precisamos tomar vacinas para ficar imunizados contra doenças. Imunizados quer dizer protegidos. Toda criança precisa ter a sua caderneta de vacinação. As vacinas nos protegem de doenças como a tuberculose, o sarampo, o tétano e a paralisia infantil. Muitas pessoas morreram no passado quando não existiam as vacinas. As doenças mais comuns na infância são as gripes e as verminoses. Podemos evitar a gripe aumentando o consumo de vitaminas e de alimentos como as frutas nos períodos mais chuvosos e frios. Evitar ficar molhado e evitar ambientes fechados com muitas pessoas também nos protege contra a gripe e outras doenças. Alguns sintomas da gripe são dor de cabeça, dor no corpo, tosse, mal-estar e febre. Já as verminoses acontecem pela falta de higiene conosco e com os alimentos que consumimos, pelo hábito que as crianças têm de levar a mão à boca, roer unhas e chupar os dedos. Por isso devemos ter o hábito de lavar as mãos com frequência, antes das refeições e antes de consumir as frutas e os legumes. Quando não tomamos esses cuidados, somos infectados por vermes que se alojam em nosso intestino, causando diarreia, vômito, sonolência e muito mais. Existem medicamentos que tratam as verminoses, mas bom mesmo é evitar, tendo hábitos de higiene. A alergia é outra doença também muito comum na infância, muitas vezes provocadas por brincadeiras com cachorros e gatos. Por isto é bom sempre lavar as mãos após brincar com estes animais. Doenças transmitidas por roedores como os ratos e animais como as baratas são muito comuns em locais onde não há saneamento básico ou existe acúmulo de lixo. Por isso é importante manter as lixeiras fechadas e em locais distantes das portas das casas. A dengue é uma doença perigosa que vem causando muitas mortes. Ela é causada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ela causa febre, muita dor de cabeça, dor no corpo, às vezes mancha na pele e diarreia. Para nos proteger desta doença, precisamos combater o mosquito, evitando água parada em locais como pneus, vasos, garrafas, ou seja, qualquer local onde a água possa ficar parada, pois é na água parada que o mosquito coloca os seus ovos, aumentando a quantidade de mosquitos. Você sabia que a dengue, a gripe e o sarampo são doenças provocadas por vírus? E que o tétano e a tuberculose são doenças causadas por bactérias? Bom dia, pessoal! Tudo joinha com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos ter aula de ciências e de matemática, tá? Nós vamos ter nossa aulinha de ciências e depois vocês vão fazer as atividades lá do final do nosso livro de matemática. Aqueles joguinhos que tem, vocês irão fazer aí na casa de vocês. Beleza? Vocês vão pegar o livrinho de vocês de ciências e colocar lá na página 148. Tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a prevenção de doenças. Vocês lembram que nós já falamos sobre a dengue, a febre amarela, que é muito importante a vacinação, que nós temos que vacinar sempre que houver essas propagandas do governo, que a gente tem que ir no posto. Então é importante para a gente se prevenir de doenças, tá joia? Então toda vez que aparecer a propaganda e a mamãe falar que tem que vacinar, vocês vão, tá?
que vai ser importante para a saúde de vocês. Então hoje a gente vai falar sobre a cólera. Gente, a cólera é uma doença causada por uma bactéria conhecida como Vibrião colérico. Olha aí o nome dessa bactéria. Ela pode ser transmitida pelas fezes de pessoas doentes, por água ou verduras contaminadas. Então, pessoal, a cólera é uma doença que ela pode ser transmitida pelo cocô de pessoas doentes, por meio da água, por meio das verduras e frutas contaminadas, tá? Por isso que agora eu vou falar com vocês, ó. Quando o vibrião está no corpo de uma pessoa, provoca dores e diarreia tão forte que pode levar à morte por desidratação. Olha aí, ó. Quando esse vibrião está no corpo da pessoa que está contaminada com a cólera, a pessoa sente muita dor de barriga, aquelas diarreias, aquela vontade de ir no banheiro toda hora, que pode levar a pessoa até a morte, tá? Vocês vão ver alguns cuidados que a gente deve ter para evitar a cólera, para evitar essa doença. O que nós devemos evitar, gente? Não despejar esgotos no rio, igual aqui é o esgoto caindo no rio. Isso aí é importante. O município aí, as nossas cidades devem evitar de despejar o esgoto no rio, tá? Para que a população não seja contaminada com a cólera. Outra coisa importante é tratar o esgoto, tá? Tratar toda a água que a população utiliza, igual vocês estão vendo aqui, ó, o tratamento da água. É muito importante. Outra coisa importante é o quê? Beber somente água potável, tá? A gente também tem que fazer nossa parte. Então, nós temos que beber somente a água potável. O que é água potável, gente? Água tratada, tá? Essa água tratada, não pode sair bebendo qualquer água que você bebe por aí. Então, tem que ser água potável, tá? Outra coisa, lavar bem as mãos antes das refeições e depois de usar o vaso sanitário. Por isso que quando a gente for no banheiro, sempre lava a mãozinha depois de fazer nossas necessidades, tá? Essas atitudes são importantes para nós evitarmos essas doenças aí. Outra coisa importante, lavar bem as frutas e verduras antes de nós consumirmos. Por quê? Porque a gente vai no mercado, compra fruta e verdura, todo mundo vai lá, pega na fruta, deixa a fruta lá, depois vem outra pessoa e pega. Então, o que a gente tem que fazer quando chegar em casa? Lavar bem essas frutas e essas verduras antes de consumir, tá bom? Outra coisa importante também, comer alimentos bem cozidos, tá? A carne bem cozida, as verduras bem cozidas, para que a gente possa evitar de se contaminar com essa doença aí que é a cólera, tá joia? Olha a atividade que vocês vão fazer do livro da página 149. Ligue o nome das doenças com as suas características. Então vamos lá, aqui tem as doenças, ó, cólera, dengue e a febre amarela. E aqui as características das doenças. Doença transmitida por mosquito, doença transmitida por bactéria. Evita-se comendo alimentos bem cozidos, que eu acabei de falar. Evita-se não deixando água parada. Provoca dores e diarreia forte. E pode provocar febre e amarelamento da pele. Então, vamos lá. A gente já sabe, gente, que a cólera é uma doença transmitida por uma bactéria. A gente tem que comer os alimentos bem cozidos, não é? E essa doença também, ela provoca dores e diarreia. Então, você vai ligar a cólera a essas características. A dengue, gente... A dengue é uma doença transmitida por mosquito, Aedes aegypti, não foi? Que eu falei para vocês na aula passada? Então, é uma doença transmitida por mosquito. E a gente pode evitar a dengue não deixando água parada. Tá bom? Igual eu falei para vocês. E a febre amarela? A febre amarela também é uma doença que é transmitida pelo mosquito.
Evita-se não deixando água parada. E outra coisa, ela pode provocar febre e amarelamento da pele. Então, depois de tudo isso aí que eu falei, vocês vão ligar o nome dessas doenças às suas características, tá bom? Número 2. Como alguém pode contrair a cólera? A tia falou lá no início da aula. A pessoa tem contato aí com a fezes de pessoas doentes, né? Pode ser que vai ingerir aí uma água contaminada, um alimento. Então, você vai escrever aí pra mim como alguém pode contrair a cólera. Pessoal, na número 3, vocês irão fazer a atividade no seu caderno de ciências, tá? Então, prestem atenção. A atividade número 3 é no caderno de ciências, onde vocês irão fazer um cartaz informativo sobre a cólera. Não precisa ser um cartaz, vocês vão fazer lá na folhinha do caderno. E lá vocês vão falar para mim as instruções de como a gente deve prevenir essa doença. E quais são os sintomas delas e para que as pessoas possam identificar essa doença, tá? Então, voltando, você vai fazer um cartaz no seu caderno, ele deve conter instruções de como preveni-la e informar quais são os sintomas para que as pessoas possam identificar essa doença. Pode fazer desenho, tá? Então, você vai fazer esse cartaz e tirar foto. Não pode esquecer de tirar a foto da atividade para mim avaliar vocês e dar a notinha de vocês do quarto bimestre. Tá, beleza? Agora a gente vai falar sobre as verminoses, tá? Então, vamos lá? As verminoses são doenças causadas por vermes parasitas que se instalam em nosso organismo, causando mal-estar, dor de barriga, enjoo e fraqueza. Entre os vermes mais comuns estão a lombriga e a solitária. Eita, gente, ó a lombriga aqui, ó. E a solitária, que coisa feia. Parte dos ovos desses vermes é eliminado com as fezes da pessoa infectada. Nos locais onde não há vaso sanitário e rede de esgoto, as fezes podem contaminar o solo, a água e os vegetais regados com ela. Então, pessoal, existem lugares que não tem o saneamento básico, não tem esgoto. As pessoas nem um vaso sanitário tem para fazer suas necessidades. Então, a pessoa vai lá, faz o cocô e o xixi no meio do mato. E aí, o que acontece? Gente, essas fezes que é contaminada com essa lombriga, ela vai contaminar o solo, a água e os vegetais, né? Podemos ingerir ovos de lombriga bebendo água contaminada ou comendo vegetais que contenham esses ovos. A doença causada pela solitária pode ser adquirida quando se come carne mal cozida de boi ou de porco que se alimentou de vegetais contaminados ou bebeu água contaminada. Então, gente, essa doença causada pela solitária, a gente pode adquirir ela de que jeito? Quando a gente vai lá, ó, comprar a carne de porco ou a carne de boi e não cozinha ela corretamente. E aí a gente vai passar a ficar com essas verminoses aí, porque o porco ou o boi se alimentou de vegetais contaminados, ou o porco ou o boi bebeu dessa água contaminada, e aí quando a gente vai comer essa carne, a gente vai e passa a ser infectado também. Então, por isso é importante a gente, na hora de cozinhar aí a carne, ou carne de porco, fazer o cozimento corretamente, tá? Para evitar essas verminoses, devemos tomar alguns cuidados, então prestem atenção. Lavar bem as verduras e as frutas, lavar bem as mãos antes de se alimentar e após usar o vaso sanitário, igual eu já falei para vocês. Só beber água mineral filtrada, fervida ou tratada com cloro, então tem que ser água potável. Cozinhar bem as carnes, igual eu já havia dito, tá joia? E o mais importante, devem se exigir do governo água e esgoto tratados, tá bom? Muito bom! Agora nós vamos fazer a atividade. Número 1, preencha a ficha a seguir.
Doença, qual é o nome dessa doença, gente? É a verminose. Então você vai escrever aí, verminose. Causador, quem é o causador dessa doença? São os vermes e os parasitas. Então você vai escrever. Sintomas, quais são os sintomas? Você vai lá no texto e vai escrever para mim quais são os sintomas e como ela é adquirida, tá? Número 2, complete as frases. A cólera é uma doença causada por uma conhecida como vibrião colérico. Então é só voltar aí e dar uma lida no texto. Letra B. As verminoses são causadas por que se instalam em nosso organismo. Você também vai completar. Número 3. Como uma pessoa pode ingerir ovos de lombriga? Aí você vai marcar X nas alternativas corretas. É bebendo água filtrada? Ou, quer dizer, é bebendo água sem filtrar que a gente adquire esses ovos de lombriga? É bebendo água filtrada? É ingerindo alimentos crus e não lavados? É colocando a mão suja e contaminada na boca? É lavando as mãos após o uso do banheiro? Andando descalço? Ou encostando em alguém contaminado? Então você vai marcar o X como uma pessoa pode ingerir ovos de lombriga, da lombriga aí, tá bom? Bom, pessoal, essa foi nossa aulinha de ciências, tá? Então vocês agora vão fazer a atividade do livrinho de matemática, que são aqueles joguinhos propostos no livro, tá? Que são muito fáceis aí de você estar fazendo. Belezinha? Então, eu espero vocês aí amanhã para mais uma aulinha juntinho com vocês. Não deixe de assistir nossas aulas, tá bom? Beijo, beijo e até amanhã.